João 6, de 66 a 69. Se você notar alguém sem Bíblia, por gentileza, partilhe as Escrituras Sagradas. Nós vamos estudar verso a verso dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Então Jesus dirigiu-se aos 12 e disse: quem de vós quereis retirar-vos também? Ao que lhe disse Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, e nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor, atual, perfeita, e cremos que o mesmo Espírito que a inspirou nessa noite nos ilumina para acessar verdades sagradas que hão de edificar a tua igreja. Fala conosco, retira todo espírito de distração e toma a nossa mente, o nosso corpo, a nossa atenção, o nosso coração, a tua palavra. Obrigado porque esta igreja é uma igreja da tua palavra. Amém. Você pode se assentar, meu irmão querido. Eu quero nessa noite, pastor Pedro, compartilhar com vocês, a partir desse texto, a história do dono desta igreja, que se chama Jesus. 3 são as principais profecias sobre o nascimento de Jesus no Antigo Testamento: Miqueias 5:2, Oséias 11:1 e Isaías 11:1. Cada um desses 3 textos revela para nós, de uma forma muito clara, a soberania de Deus sobre todos os acontecimentos da história. Se não, vejamos. Miqueias 5:2 diz que Jesus nasceria em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré. Como é que pode Miqueias 5:2 se cumprir? É porque naquele tempo, aquilo que nós entendemos como Israel era uma colônia do poderoso Império Romano. E um dia, um dos Césares, um dos imperadores romanos, acorda e diz: as minhas colônias vão precisar passar por um recenseamento. Todo homem vai ter que voltar no seu local de origem para preencher uma ficha. E alguém diria: imperador, isso custa muito caro, isso demanda muito recurso. E ele diria: quem manda aqui sou eu. Quando eu assino uma caneta, as pessoas precisam se deslocar. E o imperador, achando que manda no mundo, faz com que José, que é da raiz de Jessé, de Belém Efrata, tenha que sair de Nazaré e se deslocar para Belém. E o imperador acha que manda no mundo. O imperador acha que governa todas as coisas. Ele só está fazendo cumprir o que para nós hoje é Miqueias 5:2. Quem manda nesse mundo é o nosso Deus. A segunda profecia importante está em Oséias 11:1. Oséias 11:1, acerca de Jesus, diz o seguinte: do Egito eu chamei o meu filho. Como é que pode? A família mora em Nazaré, o bebê tem que nascer em Belém e tem que ser chamado do Egito. É porque aquela colônia Israel, dividida em 2 principais distritos, a saber, Judéia e Galileia, passou um tempo sendo governado por um homem que, além de ruim, era invejoso e preocupado em perder o poder. Herodes mata familiares com medo de perder o poder. Esse é o Herodes o Grande. E ele determina a matança das crianças, porque ouviu dizer que magos vindo do Oriente seguiam uma estrela e que estava nascendo ali um bebê que era o rei. Ele disse: rei aqui só pode ser eu. Ele manda matar as crianças. E é claro que as pessoas aconselham o Herodes o Grande: você não deve matar as crianças, isso é uma medida impopular. E ele diz: quem manda aqui sou eu. É a minha caneta que define quem vive, é a minha caneta que define quem morre. E por causa dessa determinação,
aquele casal com aquela criança nascida, chamada Jesus, precisa se esconder no Egito. E o Herodes o Grande acha que manda no mundo, que governa todas as coisas. Ele só está fazendo cumprir aquilo que para nós hoje é Oséias 11:1, porque quem manda nesse mundo é o nosso Deus. A terceira principal profecia é Isaías 11:1, que diz que Jesus seria conhecido como um broto de renovo, um rebento de Natser, o Nazareno. E aí eu já começo a me embolar todo, porque a família já era de Nazaré, o bebê tinha que nascer em Belém, ser chamado do Egito, para ser conhecido como Nazareno de novo. Como é que pode? É que Herodes morre. Por mais impiedosos que sejam os governantes, um dia eles vão morrer, louvado seja Deus. E quando ele morre, assume Arquelau. Arquelau é igualmente mau, igualmente impiedoso, mas não tem tanto traquejo e tanta habilidade política. E faz com que o seu poder estivesse muito ligado à Judeia. E os conselheiros daquela família que estava escondida no Egito dizem o seguinte: é melhor vocês criarem esse garoto na Galileia e não na Judeia, por conta do Arquelau. E já que vocês vão para Galileia, procurem uma cidade na Baixa Galileia, para o menino crescer com tranquilidade. E como vocês já têm raízes em Nazaré, criem esse menino em Nazaré. E o Arquelau acha que governa a história. O dia que o Arquelau assume o trono, ele diz: agora sou eu que mando, agora sou eu que governo. Ele é só um fantoche nas mãos de Deus para fazer cumprir Isaías 11:1. Quem manda nesse mundo é o nosso Deus. Eu quero lhes contar nessa noite a história de Jesus, porque o dono desta igreja dá um recado para a humanidade. Quem controla e quem governa todas as coisas é Ele. O imperador romano, sem saber, fez cumprir Miqueias 5:2. Herodes o Grande, sem saber, fez cumprir Oséias 11:1. Arquelau, sem saber, fez cumprir Isaías 11:1. Porque os homens fazem as suas transações, os seus projetos, os seus conchavos, mas quem está governando esse mundo é o nosso Deus. E essa igreja, ao longo dos seus 6 anos, sabe e confia que a mão que rege a história está guiando a sua vida também. O cenário é caótico, a sociedade está em decadência, a imoralidade se perpetua, mas saiba de uma coisa: a história está rigorosamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele que manda nesse mundo. Pois bem, esse menino cresce em Nazaré. 3 são as principais cidades que têm a ver com o ministério do dono desta igreja. A primeira é Nazaré. Ele passa a sua infância lá. Mas ele faz de Cafarnaum o polo principal do seu ministério. E ele estabelece em Cafarnaum o polo principal do seu ministério até a fase final em Jerusalém. Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém. E é interessante que a religião dominante daquela época, a saber, o judaísmo, a religião dos judeus, tinham vários grupos, e todos se voltaram contra Jesus. Mas Jesus não era uma ameaça para eles. Eu explico. Quero destacar 4 grupos: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. O que mais importava para um fariseu era a lei. Por que os fariseus se voltam contra Jesus, se Jesus era um homem da lei? Aliás, para um bom fariseu, Jesus deveria ser aplaudido, porque no Sermão do Monte Jesus disse o seguinte: antigamente, adultério era deitar num leito que não é o seu. A partir de Jesus, adultério é olhar lascivamente para um cônjuge que não é o seu. Era nessa hora para os fariseus aplaudirem Jesus. Até Jesus, homicida é quem tira a vida do outro. A partir de Jesus, homicida é quem tem ódio no coração. Era para o fariseu aplaudir Jesus. O fariseu gosta da lei. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu sou a lei encarnada. Por que os fariseus se voltaram contra Jesus?
Anote isso no seu coração. Essa expressão é muito importante. Porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus. Jesus não é um discurso. Jesus é uma pessoa eterna e divina. Segundo, os saduceus. O que mais importava para um saduceu? A figura do templo era para os saduceus amarem Jesus. Porque Jesus frequentava o templo, porque Jesus chamou o templo de casa de meu pai, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo. Era para um bom saduceu dizer: esse é o homem. Mas por que os saduceus se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus. Jesus não é um discurso, Jesus é uma pessoa eterna. Os essênios eram um grupo do judaísmo que pareciam monges, viviam com as suas peregrinações e as suas meditações pelo deserto. Jesus fazia a mesma coisa. 40 dias e 40 noites no deserto, indo orar em local afastado. Por que os essênios se voltam contra Jesus? Repito, porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios. Jesus não é um discurso, Jesus é uma pessoa divina. Os zelotes eram um grupo do judaísmo que queriam emancipar a colônia Israel do Império Romano, na base da espada. Era para os zelotes amarem Jesus, porque Jesus não era fã de Roma. Jesus mandou dar a César somente o que é de César e a Deus o que é de Deus, contrariando o princípio romano de que o imperador era Deus. Jesus chamou Herodes Antipas de raposa, aquela raposa. Jesus não era fã do império. Jesus era um inimigo de Roma. Por que os zelotes se voltam contra Jesus? Quarta vez. Porque Jesus não cabia na mentalidade dos zelotes. Jesus não é um discurso. Jesus é uma pessoa divina. E aí o resto da história você já conhece. Porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios, porque Jesus não cabia na mentalidade dos zelotes. Todos se juntam e formam um grande complô para condenar Jesus à morte. Mas eles se frustram, porque conquanto Jesus não coubesse na mentalidade deles, Jesus também não coube no túmulo. Jesus é maior do que o túmulo. Ele ressuscitou, ele saiu vitorioso do túmulo, e ele está vivo, e ele reina pelos séculos dos séculos. Está aqui aquele que é maior do que o túmulo. Jesus não é um discurso. Essa igreja não sobrevive e não avança há 6 anos proclamando um discurso religioso. Essa igreja apresenta ao mundo uma pessoa divina. E essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. A salvação não é um discurso. A salvação não é uma plataforma teológica. A salvação não é um escrito dogmático. A salvação não é um princípio doutrinário. A salvação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. A libertação não é um discurso. A libertação não é um endereço. A libertação não é uma liturgia. A libertação não é um conjunto de crenças. A libertação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e o nome é Jesus. A verdade não é um discurso. A verdade não é uma plataforma de doutrina. A verdade não é um conjunto de regras. A verdade não é um prédio com tijolo. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e o nome é Jesus. Mas a história desse homem prossegue, porque agora ele precisa enfrentar os 3 tribunais que existem até hoje. Primeiro tribunal que Jesus enfrenta é o tribunal religioso, o sinédrio dos judeus, a mais alta corte da religião judaica. E ao contrário do que se espera de um tribunal religioso,
Eles não agem com honestidade, eles fabricam testemunhas contra Jesus. E Jesus é condenado pelo Sinédrio, pelo crime de blasfêmia, como um enganador, como um falso Deus. Mas o Sinédrio não podia fazer com Jesus a morte humilhante e o plano maquiavélico que Satanás colocou no coração deles. Por isso Jesus sai do tribunal religioso e ele vai para o segundo tribunal, o tribunal dos homens, o tribunal jurídico, a justiça comum. Repito mais uma vez, naquele tempo, Israel, colônia do Império Romano, os seus dois principais distritos, Judéia e Galileia, eram respectivamente governados por Pôncio Pilatos na Judéia e Herodes Antipas na Galileia. Vai Jesus diante do Pôncio Pilatos, escarneia de Jesus, debocha de Jesus, mas não tem coragem de condenar Jesus. E ele se lembra, esse homem é conhecido como Galileu, e empurra Jesus para o Herodes. Isso não é um problema meu, isso é um problema de Herodes. Vai Jesus humilhado até Herodes. Herodes debocha de Jesus, escarneia de Jesus, zomba de Jesus, mas Herodes não tem coragem de condenar Jesus. E ele fala, esse problema é do Pôncio Pilatos. Essa coisa da justiça jogar para lá e para cá é coisa antiga. Agora Jesus volta para o Pôncio Pilatos. Só que a mulher do Pôncio Pilatos tem um sonho. Esse é um homem inocente, não há dolo nesse homem. E Pilatos empurra Jesus para o terceiro, pior e mais cruel tribunal da história. É o tribunal da opinião pública. Agora não é o Sinédrio que define se Jesus vive ou morre. Agora não é a corte de Israel que define se Jesus vive ou morre. Agora é o povo, a opinião do povo, que decide se Jesus vive ou morre. Esse é o pior tribunal da história, o tribunal da opinião pública. Eu não sei se o seu nome já foi alvo de difamação, eu não sei se inventaram já mentiras ao seu respeito, eu não sei se você já foi pauta de conversa entre desocupados e fofoqueiros, mas o tribunal da opinião pública continua condenando sem provas, e depois que a sua reputação é manchada, é muito difícil reconstruir. O tribunal da opinião pública é o pior. Você não tem direito à defesa. A verdade não é um instrumento. E Pilatos faz uso de um princípio judaico, o induto pascal, para liberar um criminoso. E apresenta diante do povo o Barrabás e Jesus. E o povo, o tribunal da opinião pública, os mesmos que gritaram dias atrás, Hosana ao que vem em nome de Davi, agora está gritando, crucificam, crucificam, crucificam. No tribunal da opinião pública, não existem vencedores, porque a outra possibilidade, que era Barrabás, o sufixo bar nos traz o conceito de filho. Bartimeu, o filho de Timeu. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Barnabé, o filho da consolação. Então Bar significa filho e Aba significa pai. Portanto, o Barrabás, em que pese ser um bandido, era um filho do pai. E quem é Jesus? O filho do pai. Estava diante do tribunal da opinião pública dois filhos do pai. Um totalmente santo, um totalmente profano, mas ambos filhos do pai. E qualquer que fosse a escolha do povo, um filho do pai ia morrer. Porque no tribunal da opinião pública não existem vencedores. Ou como foi dito há um tempo atrás, não lembro por quem, ninguém vai ganhar ou perder. Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. Quem pensar que ganhou, perdeu. Quem perdeu, perdeu. Quem não ganhou, não ganhou. E todo aquele que ganhar, perdeu. E quem não perdeu, perdeu. E caiu e todo mundo perdeu. Não tem vencedores. Não tem vencedores. Pois bem,
A história desse homem Jesus é narrada por Mateus, Marcos, Lucas e João. A história da Igreja Batista Koinonia não começa há 6 anos. Começa em Mateus 16, de 13 a 19. Que diz que indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que lhe disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram essas palavras, mas a vontade do meu Pai que estás nos céus. E por isso eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Ali Jesus funda o conceito da igreja. Mas a narrativa que nos importa essa noite não é a de Mateus, é a de João. Sua Bíblia ainda está aberta. João capítulo 6, de 66 a 69. Nós temos 4 princípios para esta igreja. E o primeiro princípio está no versículo 66. O princípio é: esse Jesus, dono da igreja, ele não apenas consola, ele também confronta. Anota isso no seu coração. Jesus não apenas consola, ele também confronta. O verso 66 começa dizendo assim: à vista dessas coisas, que coisas são essas? A resposta está no versículo 60. O versículo 60 é uma conversa entre os discípulos, e o resultado da conversa é: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Portanto, você deve dividir o capítulo 6 de João em 2 partes. Primeira metade, operações de sinais e prodígios, operações de milagres. Segunda parte, confronto, palavra de correção, palavra dura de engolir. Ora, João termina a sua narrativa do Evangelho dizendo: há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas ele separa 7 sinais milagrosos, e apenas o capítulo 6 tem 2 milagres. Todos os demais capítulos que contêm milagres é um só. O único capítulo de João que tem 2 milagres é o 6, na primeira metade. Em João capítulo 2 ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Em João capítulo 4 ele cura o filho do oficial do rei. Em João capítulo 5 ele levanta o paralítico de Betesda. Em João capítulo 6 ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas, 2 milagres. Em João capítulo 9 ele cura o cego de nascença. Em João capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. Apenas no capítulo 6 tem 2 milagres. Portanto, divida comigo o capítulo 6 em 2 partes. Primeira metade, operação de milagres. E quando Jesus está operando milagres, tem uma multidão seguindo. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso Senhor. Ele é poderoso, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ele traz vida aos mortos. Nós queremos esse homem, nós queremos o poder desse homem. Esse homem é vencedor, quem anda do lado dele é vencedor. Queremos Jesus, queremos Jesus. Mas na segunda metade, Jesus começa a endurecer o discurso. Jesus começa a falar de transformação de vida. Jesus começa a falar dos mistérios do Evangelho. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí no verso 60 os discípulos não aguentam. Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo?
E aí o que acontece no verso 66? À vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Quero destacar algumas palavras aqui. A primeira palavra, a palavra muitos. Não foram poucos, não foram alguns, não foram raros, foram muitos. Segunda palavra, palavra discípulos. Porque se estivesse escrito, muitos ímpios o abandonaram, tudo bem. Muitos pagãos o abandonaram, tudo bem. Muitos feiticeiros o abandonaram, tudo bem. Muitos incrédulos o abandonaram, tudo bem. Mas muitos discípulos o abandonaram. João 6,66 é o relato de Jesus sendo abandonado por muitos dos seus discípulos. O que é que a igreja precisa entender? Que Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Não adianta querer apenas um operador de milagres. Jesus é mais do que um operador de milagres. Não adianta querer apenas as manifestações visíveis da graça. Precisa de intimidade com Ele, precisa de mudança da direção da mente, precisa de mudança de vida, de alinhamento de caráter, de submissão do temperamento, de mudança de conduta. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. E eu louvo a Deus porque esta igreja, pastor Pedro, não prega apenas o evangelho do conforto, mas também o evangelho do confronto. Você enche qualquer igreja com o evangelho do conforto. Você torna rica qualquer igreja com o evangelho do conforto. Mas o evangelho é também conforto, mas é também confronto. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. O segundo princípio para a igreja está no versículo 67. E o princípio é: Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores coagidos. Me corrijam se eu estiver errado. Agora no verso 67, Jesus se dirige aos 12. Porque no verso 66, ele é abandonado por muitos discípulos, mas agora ele olha para os 12. Para a primeira igreja dele, de 12 membros, 13 com ele. Ele olha para aqueles que dividiu a mesa com ele, dividiu o ombro com eles. E agora Jesus olha para os 12 e diz assim: me corrija se eu estiver errado, por favor, não me abandonem. Sim ou não? Jesus agora olha para os 12 e diz: eu não sei o que vai ser da minha vida sem vocês. Jesus agora olha para os 12 e diz: eu imploro, não me larguem. Jesus agora olha para os 12 e diz: pelo amor de Deus ou pelo amor de mim mesmo, eu não sei o que eu vou fazer sem vocês. Jesus agora olha para os 12 e diz: não se vá, não me abandone por favor, sem você vou ficar louco. É isso? Você sabe o que Jesus diz para os 12? Quem de vós quer se retirar também? Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores algemados, acorrentados. Você sabe o que Jesus está dizendo? Já fui abandonado por muitos, quem será o próximo? Se é por falta de a Deus, eu não quero ninguém comigo por falta de opção. Eu não quero ninguém comigo acorrentado pelo medo, acorrentado pela culpa. Eu não quero ninguém comigo por chantagem emocional. Eu não quero ninguém comigo por vontade de ficar rico.
quem quiser vir após mim. Jesus não quer seguidores coagidos. Esse versículo me ensina um princípio muito difícil para nós pastores, que no plano de Deus para as nossas igrejas, Ele vai acrescentar muita gente, mas tem gente que a gente precisa deixar ir. Quem de vós quereis retirar-vos também? No projeto de Deus não tem só entradas, tem também saídas. Eu me lembro que no início do ministério lá na igreja, pastor Pedro, uma família que eu muito amo, foi sair da igreja. Eu era um menininho, como ainda sou, mas na época bem mais novo, eu tinha 23 anos quando assumi a igreja, e uma família importante, uma família que eu amava, disse: nós estamos indo embora, nós amamos você, mas estamos indo embora. Essa conversa, ama coisa nenhuma, quem ama fica. Eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu fui atrás, eu visitei 2 vezes, eu telefonei, só faltou me jogar em cima de uma poça para pisarem em mim, e nada funcionou. E um dia orando, Deus falou comigo: não queira de volta quem eu deixei ir. Tem gente que vai. Não existe ninguém insubstituível no reino de Deus. Pastor Márcio, um dia, eu acho que eu não estava medicado, e aí uma senhora da igreja veio com aquele papo para cima de mim: eu vou embora da minha casa, eu não sei o que vai ser dessa família sem mim, todo mundo nas minhas costas, ninguém sabe se virar sem mim. Eu falei: minha senhora, vai ser uma família sem a senhora. Vai ser uma família sem a senhora. A senhora vai destruir um projeto de Deus por conta do seu orgulho, mas vai continuar todo mundo vivo. Aí eu brinquei com ela: às vezes vai ser até melhor, que um monte de gente desocupada vai ter que começar a trabalhar. Não existe ninguém insubstituível. Às vezes no projeto de Deus, isso não vale para a família, porque casamento é indestrutível, mas para a igreja vale. Tem gente que Deus vai mandar ir. Às vezes é gente que nós cuidamos, que nós amamos. Outras Deus vai mandar voltar. Porque tem uma família que saiu também na época, e que 3 anos depois descobriu que toda igreja tem problema. Voltou. Aí o diabo veio no meu ouvido: vai lá e diz que agora não vai voltar de qualquer jeito. Vai lá, mostra o seu valor. Aí eu fui caminhando, orientado pelo diabo, mas quando eu cheguei perto, o Espírito tomou o lugar, e eu falei: bem-vindos de volta. A mesa está posta. Nós somos um com Jesus. Jesus não quer seguidores coagidos. Olha para o versículo 67 e entenda que o modo de Jesus liderar às vezes é diferente do modo que eu lidero, porque eu faço de tudo para não perder gente. Jesus olha para eles e diz aqui: quer ir embora? Tchau. Eu quero comigo quem está debaixo da visão. Terceiro princípio, está no versículo 68. E o princípio é: Jesus é o caminho da exclusividade. Jesus é o caminho da exclusividade. Agora Pedro,
como lhe é comum, como lhe é natural, como lhe é peculiar. Ele toma a vanguarda dos outros 11, e ele responde em nome de todos. Diz o verso 68, então Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que Jesus é o caminho da exclusividade. Tão importante quanto o que Pedro diz, é o que Pedro não diz. Porque o texto não diz para onde iremos nós, o texto diz para quem iremos nós. Porque a salvação não é um lugar para você perguntar onde. A salvação é uma pessoa para você perguntar quem. A libertação não é um lugar para você perguntar onde. A libertação é uma pessoa para você perguntar quem. A provisão, a prosperidade, não é um lugar para você perguntar onde. É uma pessoa para você perguntar quem. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, João 10. Será salvo, Jesus é salvação. Entrará e sairá, não tem algema, Jesus é libertação. Encontrará pastagem, Jesus é provisão. Então não é o onde, é o quem. Eu vejo um monte de crente tentando encontrar um lugar perfeito, porque estão focados no onde. Mas quando a gente foca no quem, você percebe que a salvação não é um lugar. A salvação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e o nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E esse Jesus é o caminho da exclusividade. Para quem iremos nós? Não tem outro. Quando o Senhor casou, o sim que o Senhor deu para sua esposa, traz dentro dele um não para todas as outras bilhões de mulheres da terra. Quando a senhora casou, o sim que a senhora deu para o seu marido, traz dentro dele um não para todos os outros bilhões de homens da terra. Porque existem alguns sims na vida que geram vários nãos. Quando você diz sim para Jesus, você diz não para todas as outras coisas. Jesus é o caminho da exclusividade. Conta-se que em uma das primeiras, pastor Anderson, marchas para Jesus, pastor Márcio, na cidade de São Paulo, o comitê organizador da marcha estava reunido, preocupado com a quantidade do valor dos cachês das bandas e dos pregadores. Precisavam de patrocínio, os cachês eram altos. Alguns só voavam do exterior de primeira classe. Estava ficando caro. E eles sentaram numa mesa do comitê organizador para discutir como é que nós vamos arrumar dinheiro. E conta-se que um dos pastores mais ancião levantou a mão e falou: posso dar uma palavra? Pode. Será que o nome Jesus perdeu a convocatória? Será que se disser que a marcha é para Jesus, o povo não vem? Tem que ser Jesus e a banda tal, Jesus e o ministério tal, Jesus e o pastor tal, Jesus e o famoso tal, Jesus e o comerciante tal, Jesus e o gospel tal, Jesus e a estrela tal. Vamos anunciar para o povo que Jesus vai estar lá, vamos ver se não enche. Jesus não precisa de acessório, Jesus não precisa de penduricalho, Jesus não precisa de estrela, Jesus não precisa de astro, Jesus é o caminho da exclusividade. Somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Mas há um último princípio, e ele está no verso 69. O princípio é: Jesus é o caminho da experiência. Jesus é o caminho da experiência. Façamos um pequeno resumo.
Eu disse a vocês que nessa noite gostaria de contar a história do dono dessa igreja. Estudamos as profecias que diziam respeito ao seu nascimento, estudamos os grupos religiosos que lhes foram opositores, estudamos os tribunais pelos quais ele passou, e verificamos no versículo 66 que Jesus não apenas conforta, ele também confronta. Verificamos no versículo 67 que Jesus não quer seguidores coagidos. Verificamos no versículo 68 que Jesus é o caminho da exclusividade. E por fim nós concluímos no verso 69 que Jesus é o caminho da experiência. Porque Pedro, para terminar a sua afirmação, a sua assertiva, ele usa dois verbos. O primeiro é o verbo crer, o segundo é o verbo conhecer. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pois bem, muitas pessoas param no primeiro verbo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Grandes coisas. Tiago 2,19. Crês tu que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Se você crê em Deus, você está no mesmo patamar do demônio. Tiago 2,19. Crês tu que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas Pedro não diz crer somente. Nós temos crido e conhecido. Porque uma coisa é crer, pastor Márcio, a outra coisa é conhecer. E a raiz do verbo conhecer, que a versão que eu uso, Almeida Revista Atualizada, trata como conhecer, é uma ideia de experimentar. Nós temos crido e experimentado. Sabe qual que é a nossa diferença com os demônios? É que os demônios só creem, nós cremos e experimentamos. Você precisa experimentar Jesus. Sabe por que a igreja evangélica brasileira está em crise? Porque tem um monte de crente que só crê, mas não experimentou. Alguém aqui acha que o problema do nosso país é falta de crença? Meus irmãos, tudo nesse país aponta para a cristandade. Quer seja católica, apostólica, romana, quer seja evangélica. Feriado religioso, você trabalha um dia, folga 3. O maior centro econômico do país tem o nome do apóstolo Paulo. O meu estado se chama Espírito Santo. Quando atravessa para o Rio de Janeiro, tem a cidade Bom Jesus, e depois Bom Jesus do Norte, e depois Bom Jesus de Itabapoana. Tudo nesse país leva para a crença cristã. Na Baía de Guanabara não tem a imagem de um Buda, tem o Cristo Redentor. O nosso problema não é falta de crença, nunca foi. Igreja tem em cada esquina. O nosso problema não é falta de crença, é falta de experiência com Deus. Em nenhum outro país do mundo é possível uma manchete como teve nos jornais brasileiros há alguns anos. Depois você dá um Google para conferir. Não importa a linha editorial do jornal, não importa o viés ideológico do jornal, todos os jornais há alguns anos teve que anunciar a seguinte manchete: em nenhum país do mundo tem tantos elementos da fé cristã como no Brasil para que saia uma manchete como essa. Nos países europeus, berço da reforma protestante, é impossível. Na Norte América, que enviaram os missionários para cá, é impossível. É só no Brasil. Um traficante, codinominado Satanás, ele foge da penitenciária no Rio de Janeiro e vai se esconder no meu estado, o estado do Espírito Santo. Porque o meu estado é pequeno, 78 municípios, 3,8 milhões de habitantes. Só que a polícia capixaba, isto é, a polícia espírito-santense, capturou Satanás. O departamento de polícia do bairro da Glória, em Vila Velha.
E todas as manchetes, não importa se o redator do jornal era ateu, era o que fosse, todos os jornais noticiaram: Satanás foge do rio, mas é pego no Espírito Santo pela polícia do bairro da Glória. Você acha que o problema do Brasil é falta de elementos da fé cristã? Não é não. Não é não. Qualquer menino de 8 anos sabe de qual a oração do Pai Nosso, ouviu de uma avó, de uma tia. O problema não é falta de crença, é falta da presença. O senhor me dê licença, pastor Pedro? Com a sua licença, eu não vim aqui fazer exposição teológica, mas me permita apenas um argumento teológico com vocês nessa noite. Apenas um, com a sua licença. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Na salvação, nós recebemos o Espírito. Na santificação, nós vamos nos enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O problema é que tem gente que para aqui, recebe o Espírito, portanto crê, mas não se enche. Vai para o céu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai para o inferno não. Mas não vai experimentar as delícias de Deus nessa vida. Porque as delícias de Deus nessa vida são experimentadas por gente cheia do Espírito Santo. Nós temos crido, e conhecido, e experimentado que Tu és o Santo de Deus. O diabo é o pai da mentira. E uma das mentiras mais convincentes que ele ensinou à sociedade é a seguinte: que as coisas verdadeiramente prazerosas da vida estão aqui do lado de fora. Nas noites, nas festas, nas zorras, nas farras. E que ser de Jesus, ser do reino, ser do evangelho, ser da causa do Cristo ressurreto é chato. Eu não assisto novela, mas conheço quem assiste. E eles me contam que qualquer personagem crente em novela é o mais chato, o que passa por mais problema com o artista mais feio. Porque essa é a ideia que Satanás quer implantar. Que a alegria de verdade é aqui no carnaval, na folia, nos prazeres, na carne, na nudez, na promiscuidade. E que aqui nós somos o povo que só toma chibata, ajoelhado no milho, pagando promessa, subindo escadaria, passando só por prova. Você já ouviu essa história? Essa é a história de qualquer brasileiro. Das décadas de 40 para cá, o sujeito vivia no bar. Aí um dia se converteu, parou de ir no bar, foi para a igreja, passa com a Bíblia na calçada, e os amigos do bar dizem: perdemos fulano, fulano morreu, agora não tem alegria mais, agora só não pode, coitada, eu não quero isso não. Essa para mim é uma das mentiras mais geniais que o diabo criou e implantou no inconsciente coletivo, na sabedoria popular. Sabe quando que a gente desamarra essa mentira do Satanás? Quando nós damos um passo além da crença e experimentamos o Espírito. Porque eu quero lhes afirmar, no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, no 6º aniversário dessa igreja, que quem se enche do Espírito descobre que a alegria de verdade está do nosso lado e não do lado de lá. Quem experimenta o Espírito Santo sabe o que é alegria de verdade, sabe o que é festa de verdade, sabe o que é prazer de verdade. A nossa alegria não acaba na quarta de cinzas, a nossa alegria é eterna, é perene,
solene, é sublime. As coisas verdadeiramente prazerosas da vida estão aqui. De poder olhar o nosso cônjuge com os olhos limpos, de apresentar o nosso cônjuge ao Senhor puro e aprovado. As coisas verdadeiramente prazerosas é ser marido de uma só mulher, é ser mulher de um só marido. As coisas verdadeiramente prazerosas não estão ali. Ali é prazer momentâneo. Ali é crise de consciência. Os melhores prazeres são os que nos deixam com a consciência limpa, com vontade de quero mais. O Espírito Santo é a verdadeira fonte de prazer. O Espírito Santo é a verdadeira fonte de ânimo. O Espírito Santo é a verdadeira fonte de alegria. Você precisa experimentar Jesus. Jesus é o caminho da experiência. Concluo. Não uma experiência qualquer. Eu conheço muita gente que vai de porta em porta de igreja atrás de uma experiência. São vários os estilos. Eu, por exemplo, sou batista e me senti muito bem aqui. Que louvor maravilhoso. Que povo ungido. A graça de Deus é multiforme. Deus não cabe numa caixa. Aí as pessoas vão de porta em porta buscando a experiência. Tem gente que quer ir numa porta mais animadinha. Tem gente que quer uma porta mais calminha. Tem gente que quer uma porta de terno e gravata. Tem gente que quer uma porta de camisa floral. O pessoal está atrás de experiência. Mas só existe uma experiência que pode preencher a vida do homem. E ela pode ser encontrada em qualquer porta que proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu vim aqui parabenizar vocês, porque há 6 anos Deus permitiu uma porta aberta e crescente para Maceió, que proclama que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus, e que você pode experimentá-lo. Jesus é o caminho da experiência. Você precisa se encher dele. Você precisa se encher dele. Eu concluo onde comecei. Eu vim aqui essa noite contar a história de Jesus, o dono dessa igreja. E tem um detalhe final sobre a história dele. Atos 17, 28 diz: nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Colossenses 1, 27 diz: o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos ensina: porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifesto nos últimos dias, por amor de vós. E sobre esse Jesus, o último capítulo ainda está por se completar. Não sabemos quando, mas sabemos onde. Todo olho verá que ao soar a derradeira trombeta, para os crentes incrédulos, para os santos e os pagãos, todo olho verá o Cristo, Filho do Deus vivo, descendo vitorioso dentre as nuvens, para resgatar a sua igreja. Jesus virá outra vez aqui.
E cabe a mim e a você, como a igreja de Jesus, nos enchermos do Espírito. Eu tenho uma oração para fazer com você nessa noite. E eu sei que numa segunda-feira todo mundo que está aqui já é crente. Essa é uma oração que eu quero fazer com quem é crente, mas que entende nessa noite que precisa de mais intimidade com a palavra, mais experiência com o Espírito. Eu não estou perguntando se você crê em Jesus, mas se nessa noite o Espírito te toca, eu preciso aumentar minha experiência com Ele, eu preciso me encher dEle. Não tem climão, não estou apelando para as suas emoções, é uma chamada só. Se você é essa pessoa, Senhor, quero mais de Ti, já sou crente, quero mais, é uma chamada só. Sai de onde você estiver e venha ajoelhar aqui à frente comigo, eu sou o primeiro.